Olá pessoal, vamos falar aqui sobre um tema que já tem vídeo, né? Tem um vídeo meu lá no YouTube que fala, inclusive com experiência própria. Então, assim, antes que qualquer pessoa pergunte, funciona, não funciona, é ficção científica? Não, funciona de verdade, funcionou comigo e vai funcionar com você se você fizer certinho, ok? O tema é o seguinte: viagem no tempo para resolver problemas, mais especificamente para transmutar a energia de um trauma. Não tem nada a ver com ficção científica, tá, gente? Isso é ciência, certo? É ciência e qualquer pessoa consegue fazer. Pequeno treino, não tem mistério. Vocês vão perceber que é muito simples. E quando vocês perceberem a simplicidade que é, muitas pessoas nem acreditam. Justamente porque é fácil demais, é simples demais, a pessoa acredita que aquilo não vai ter efeito nenhum na sua vida. Mas tem sim. Posso dizer para você, por experiência própria. Eu fiz, tá lá no vídeo, tá lá explicando. Eu tinha um trauma de barata, eu tinha pavor de barata. E o interessante é que é algo que aconteceu comigo bem depois, né? Eu sempre, na minha infância, a gente morava num lugar em Brasília e era normal ver barata e tal. Eu nunca tive problema nenhum. Então foi algo que realmente aconteceu comigo, um trauma que aconteceu já na minha vida de adulto, né? E que virou um trauma. E eu sequer lembrava do trauma. Olha que interessante. Um trauma que eu presenciei, pelo qual eu passei e que a minha mente bloqueou, entendeu? E bloqueou de mim para que eu não tivesse pensamentos nesse trauma. Só que ele gerou efeitos negativos, né? Residuais. E aí eu acabei ficando com pavor. Eu realmente tinha pavor de barata. Eu não podia ver barata, que eu tinha terror só de olhar para barata. Mas está resolvido. Então agora nós vamos tentar explicar para vocês, porque talvez lá no vídeo fique complicado. O vídeo é um dos meus vídeos que eu gravei ao ar livre. E infelizmente no dia em que eu gravei tinha uns garotos nos carros próximos que quando me viram gravando resolveram ligar o som do volume do alto-falante do carro, né? Lá nas alturas. Então tem hora que incomoda mesmo e enfim, não foi um vídeo com a qualidade sonora que seja interessante. Então é bom eu ter esse áudio aqui para poder ajudar vocês, né? E vocês vão ver que o negócio é fácil. Vamos lá, vamos entender o que é uma viagem no tempo, da forma como eu estou falando, que tenha por intuito, por objetivo, ajudar a resolver um trauma, né? Eu vou mencionar aqui uma ferramenta holística para servir como referência para vocês. O Ho'oponopono. Vocês que conhecem o Ho'oponopono, vocês sabem que ele é uma ferramenta, ela é uma ferramenta holística, né? Que tem por objetivo a remoção de memórias, memórias que geralmente não são nossas, né? Mas que afetam a nossa vida de forma negativa. Essas memórias elas podem ser de antepassados nossos, ou elas também podem ser de vidas passadas nossas. Então elas são oriundas de traumas, né? Quando a pessoa passa por um trauma, aquilo marca. A emoção que é sentida ali na hora do trauma, ela fica atrelada ao trauma, à informação do trauma. É um conjunto de informações que estão interligadas, relacionadas com aquele trauma. E lá na frente, quando estas informações elas coincidem na vida da pessoa, pode ocorrer o que a gente chama do gatilho, né? Do gatilho que ativa o trauma. E aí não é que a pessoa passe pelo mesmo trauma, não necessariamente, mas a pessoa vai se ver com as mesmas emoções que foram gravadas lá atrás, quando o trauma foi originado, né? E o interessante é que um trauma, ele não necessariamente necessita ser seu.
Pode ser algo que a sua mãe ou seu pai tenham vivenciado, ou seus avós, ou seus bisavós, tataravó, enfim, um ancestral seu pode ter passado por um determinado trauma e isso gera uma informação no DNA. E essa informação é passada de geração em geração. Toda a família, dali para frente, tem essa informação. O que vai efetivamente fazer com que essa informação seja sentida pela pessoa são determinados gatilhos, que são exatamente os mesmos gatilhos que levaram à ocorrência do trauma original. Né? São consequências, são situações, é um contexto, né? Uma história que tem ao redor daquele trauma, da forma como ele aconteceu, que se essas informações elas se repetem em algum herdeiro, elas têm a potencialização de criar aquelas mesmas emoções negativas de lá de trás. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Digamos, o tataravô seu, né, que vive no campo, por exemplo, e ele, quando pequeno, vai brincar e no final do fim do terreno, né, onde ele mora, lá embaixo, no final do terreno, passa um córrego, né, tem um rio. E aí ele vai com os irmãos, vai com os amiguinhos, todo mundo para brincar lá e tal. Nunca aconteceu nada, certo? Nunca aconteceu nada com esse seu tataravô. Mas um determinado dia, uma brincadeira qualquer entre as crianças fez com que o seu tataravô caísse dentro do rio, né? E ele não sabia nadar. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Para vocês entenderem como é que é o mecanismo. Então esse seu tataravô, que não sabia nadar, era pequenininho, sei lá, tinha 4 para 5 anos de idade, ainda não tinha aprendido a nadar, e ele foi jogado, empurrado por um outro coleguinha para dentro do rio. E aí ele cai, ele começa a se debater e tal, e aquele pavor, aquela carga energética complicadíssima, negativa e tal. Pois bem, acontece que algum dos meninos ali mais velho, vai lá e tira ele da água e aí tudo bem. Mas aquilo foi um trauma, ele passou por aquele trauma, né? E aquele trauma pelo qual o seu tataravô passou lá atrás, lembrando que isso é um exemplo, ok? Então esse trauma que o seu tataravô lá atrás passou, que ele enfrentou, relacionado com o rio, de ter sido jogado dentro d'água e tal, e quase morrer afogado, isso gerou lá naquele momento medo, principalmente, né? Gerou medo, gerou aflição, angústia, uma série de outras emoções negativas, ok? Pois bem, de forma quântica, de forma científica, essas emoções, todas elas que foram sentidas lá pelo seu tataravô, elas ficaram gravadas no DNA, né? Várias reações químicas acontecem na hora, né? Substâncias químicas que o próprio organismo começa a produzir. Então, todas essas informações ficaram gravadas lá atrás. Beleza, passa o tempo, seu avô esquece aquilo ali, seu tataravô, né? Não quer saber de água e tal, ele tem medo, enfim, aquilo não o incomoda mais, né? É um trauma que foi registrado lá atrás, foi gravado em memória, foi gravado de forma química em todas as moléculas, né? Na informação do DNA, tá lá. E aí seu tataravô cresce, casa, tem filhos, dentre esses filhos está o seu avô, né? Seu avô. E aí seu avô também cresce. Bem, o seu avô já está carregando aquele trauma, né? A memória daquele trauma está carregada no seu avô. Não necessariamente que seu avô vai ter medo d'água. Não. Se situações muito próximas daquela que houve o trauma lá no seu tataravô acontecerem na vida do seu avô, pode até ser que ele também tenha medo da água. Mas não é necessariamente obrigação de que isso aconteça. Mas vamos seguir adiante. Seu avô também depois cresce, casa, tem filhos. Entre esses filhos tem a sua mãe, por exemplo, né? E a sua mãe vai, cresce e tal, e casa e tem você. E aí, por alguma
razão do destino, que nós não temos o conhecimento, só Deus tem, aquelas mesmas situações lá atrás, não necessariamente você estar brincando na beira do rio e ser empurrada, não. Mas outras situações que estão envolvidas naquele trauma, eles começam a acontecer com você de uma maneira muito peculiar. E aí o seu organismo, ele recebe uma informação e ele vai fazer uma busca nas informações que ele já tem e ele encontra esse trauma, certo? Que era lá do seu tataravô, não é seu, não foi da sua mãe, nem do seu avô, era do seu tataravô. E nem fez muito mal no seu tataravô. Foi um trauma que ele vivenciou lá na hora, mas que ele não removeu. E deixou, ele simplesmente nunca mais mexeu com água, não quis saber de entrar em água, em rio e nada. Ele não quis resolver o trauma, ele simplesmente deixou o trauma de lado. Então ele passou adiante, foi passando até chegar em você também. E com certeza, se você já tem filhos, está também os seus filhos. E se tem neto, também está gravado na informação que os seus netos carregam. Mas em você especificamente, esse trauma se manifestou por N razões, né? N situações que foram muito parecidas com as que geraram o trauma lá atrás. Não necessariamente, volto a repetir, não necessariamente que você se veja brincando na beira de um rio e alguém te empurre. Não necessariamente, mas situações parecidas que aconteceram lá atrás e que acontecem com você e servem como gatilho. Mas aí o que vai acontecer? Você vai ser jogada para dentro d'água e vai passar pelo mesmo? Não, não necessariamente. O que vai acontecer com você é somente as emoções. Toda aquela carga energética e emocional que o seu tataravô vivenciou lá atrás, na hora do trauma, você vai vivenciar. E às vezes você nem sabe por que está sentindo isso. De repente você está na beira de uma piscina e você vê uma cena, e essa cena é muito parecida com a do seu tataravô. Não foi com você, mas você viu. E aquilo ativou com que aquela memória viesse à tona. E naquele momento em diante você passa a ter medo, pavor de água. E não sabe por quê. Tanto que você já sabia nadar, inclusive, mas passou a ter pavor. Ou de repente você está na praia, curtindo a praia e tal, e uma situação que você presencia, ou que você ouve, ou pela que você passa, é muito parecida com algo que faz essa memória daquele trauma vir à tona. E aí, novamente, você tem ali o gatilho sendo ativado, né, e você passa a ter trauma. Da mesma maneira como seu tataravô teve o trauma lá atrás, você passa a ter também. Pois bem, isto que eu dei o exemplo aqui é um trauma que não foi seu, certo? É um trauma que não aconteceu com você, aconteceu com um antepassado, mas que se manifestou em você devido a uma série de fatores. Esse trauma pode ser removido com uma viagem no tempo? Não. Esse trauma não pode ser removido com uma viagem no tempo. Por quê? Porque não foi na sua vida que isso aconteceu. Foi na vida de uma outra pessoa, ok? Não foi a você que aquele trauma afetou. Afetou a uma outra pessoa. Mas aquela informação, ela também veio passando. Chegou até você e interfere na sua vida. O que você pode fazer para resolver? Nesse caso, uma das ferramentas possíveis é o próprio Ho'oponopono, né? Você nem precisa saber que algo aconteceu com o seu tataravô, não precisa saber nada sobre o que aconteceu, nada. É uma emoção ruim? É um medo? É uma angústia? Faça o Ho'oponopono para esse medo, para essa angústia, ok? Quando você faz o Ho'oponopono para uma emoção ruim, negativa, você tem a tendência, a ferramenta, ela vai diminuir a amplitude dessa memória. Nós vamos ter a percepção de que a memória desapareceu. Não desaparece, né? Já aviso logo, não desaparece. O Ho'oponopono não remove memórias. Ele apenas minimiza a amplitude. Por exemplo, a dona Morna Simeona e o Dr. Hellin, eles não têm esse conhecimento de que a memória em si não é removida, mas sim a amplitude é diminuída. Mas eles sabem, a percepção deles
é no sentido de que a memória foi removida. Por isso que a informação que eles passam para os alunos é essa, de que o Ho'oponopono remove uma memória que causa emoções negativas. Na realidade não remove, tá, gente? Vou falar para você de forma científica, e isso tem no meu curso de Ho'oponopono, que trata a parte científica, lá tem explicando isso detalhadamente, ok? Mas eu vou tentar passar para vocês aqui, não é o objetivo deste áudio, tá? Esse áudio é para viagem no tempo, para resolver um problema, mas eu acho que cabe, já que eu entrei no contexto, acho que cabe essa informação relacionada com o Ho'oponopono para vocês que praticam o Ho'oponopono, vocês terem essa informação. Então vamos lá. Tudo que é feito, tudo que acontece, tudo que é pensado, tudo que é falado, tudo que é sentido, é uma informação em forma de onda, né? É uma onda, realmente é uma onda, com altos e baixos. Existe um limiar zero, que é uma linha imaginária de ponto zero. Então, aquela energia que esteja relacionada com o pensamento, com a fala, com uma emoção, com um sentimento, ela é uma energia que ela vai para cima, ela cria um gráfico que vai para cima até uma determinada altura, depois esse gráfico vem descendo, passa pelo ponto zero de novo e vai descendo, 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 chega a um limite, ele começa a voltar, então é para cima e para baixo, é um gráfico, né? Uma onda, para cima e para baixo, sempre passando pelo ponto zero. Assim é uma onda. Agora, o que faz com que essa onda, seja ela de uma memória, seja ela de um pensamento, seja ela de uma emoção, cause ou não cause um mal à pessoa? É a amplitude. E o que é a amplitude? Vamos lá, nós temos um ponto zero, certo? Que é o limite onde ela começa. É um ponto zero, uma linha reta no horizonte. Você imagina que é uma linha reta no horizonte, onde ali há o ponto zero. Para quem estudou matemática, trigonometria, os planos cartesianos, você pode imaginar que um gráfico, né, de onda que vai para cima, vai para baixo, sempre passando pelo ponto zero, é exatamente aquilo ali, né? Começa no ponto zero, vai subindo, conforme o tempo vai passando, por exemplo, depois de um segundo, ele, no primeiro momento, quando começa, está tudo no zero. Tempo zero, potência zero. Beleza, passou um segundo. Quando deu um segundo, já não está mais em zero. Está em 1, por exemplo, ponto 1. Beleza, aí você marca um pontinho ali no tempo 1, ponto 1. Quando deu 2 segundos, já cresceu um pouco mais essa energia. Ela está em 3. Quando passou para 3 segundos, ela já está lá em 7. Enfim, conforme vai passando o tempo, esse gráfico vai criando como se fosse uma montanhazinha, ele vai desenhando para cima, né? Uma curva subindo. Vai chegar um momento em que ele vai paralisar lá em cima, seja qual for o valor lá, 10, 20, 30, 100, 1 milhão, não importa. Ele vai paralisar lá em cima e vai voltar a descer, vai começar a descer. E aí ele vem descendo, 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 até chegar em zero de novo. E quando ele chega em zero, ele passa batido e continua indo. E vai, 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 vai. Então, por exemplo, se quando ele estava subindo, quando esse gráfico que representa aquela emoção, ele estava subindo, ele chegou no máximo a, por exemplo, 25, quando ele estiver descendo, depois que ele passar do ponto zero, ele vai chegar a menos 25, ok? E depois que ele começar no menos 25, ele vai voltar a subir, menos 24, menos 23, 22, 21, 20, 19, menos 1, 0. Aí ele começa a subir de novo. 1, 2, 3, tal, tal, e até chegar em 25. É assim um gráfico que representa uma onda, né? Ele vai para cima, desce, vai para cima, desce. Ok. E a amplitude? O que é a amplitude? A amplitude é a quantidade de pontos que ele sobe ou a quantidade de pontos que ele desce. Esse exemplo que eu dei, ele começou do zero e ele foi subindo até 25. Depois ele veio descendo, chegou em zero, aí foi descendo até menos 25. Depois ele foi subindo de novo, chegou em zero e mais uma vez. Completou um ciclo, ele vai de novo. 25, 0, menos 25, 0, 25. Ou seja, ele vai variando de mais 25 até menos 25. Isto é a amplitude.
O que faz uma emoção agir no ser humano é a amplitude alta de uma emoção, de uma memória. O Ho'oponopono é uma ferramenta que usa um dos princípios da mecânica quântica, que tem por objetivo mudar a amplitude de uma informação. O que ele faz na prática é diminuir a amplitude. Então, por exemplo, você tem uma memória que não necessariamente é sua, mas ela incomoda você, ela faz você ter medo. Então você sabe que o Ho'oponopono tem por objetivo remover, né? Hoje você já sabe que não remove. O que ele de fato faz é diminuir a amplitude. E isso faz com que a gente tenha uma percepção de que foi removido. Na verdade, não foi, porque a informação, a partir do momento em que ela é gerada, ela jamais se perde. Ela jamais desaparece. O que acontece é a amplitude dela, que fica menor ou maior. Então, no caso do Ho'oponopono, ele vai pegar essa sua informação, essa sua memória que faz você sentir medo e vai diminuir a amplitude dela. Por exemplo, ela pode estar com uma amplitude de 1000 Hz, certo? Uma amplitude de 1000 Hz, que é alta, e ou seja, se ela é alta, ela está vibrando com força e está ocasionando sentimento de medo na sua vida. Aí o Ho'oponopono, por meio daquelas frases, ele tem a intenção focada nessa amplitude para fazer com que a amplitude vá diminuindo. Então de 1000 Hz ela passa para 400 Hz, depois ela baixa para 200, baixa para 100, 50 Hz. A memória continua ali, mas ela tem uma amplitude de apenas 50 Hz. Não vai mais incomodar você. Para você, a impressão é de que a memória foi removida. De fato, não foi. Nem própria Morna, nem o Dr. Hell Lee sabem dessa informação, porque não cabe a eles ter essa informação. Eles têm o lado espiritual da ferramenta, né? Sabem que ela funciona, mas em termos científicos, eles não têm esse conhecimento. Mas isso não é nada que seja desagradável, seja ruim. Não. De forma científica, é assim que acontece com absolutamente tudo. Quando a gente acredita que foi removido, de fato o que aconteceu foi uma diminuição na amplitude. Ela estava com 1000 Hz de amplitude, né? Então era um gráfico que ia lá em cima, descia, ia lá embaixo, depois voltava e ia lá em cima. Ou seja, 1000 Hz para cima, 1000 Hz para baixo. Isso incomoda. Então era uma informação associada a, por exemplo, uma emoção de medo. Quando ela está numa amplitude dessa, é lógico, a pessoa vai sentir medo, né? Não sabe nem de onde está vindo aquilo, mas vai, porque a amplitude é muito alta, é muito forte. Porém, no momento em que é removido, né, teoricamente removido, o que de fato acontece é diminuir essa amplitude. É como se estivesse colocando o som para tocar mais baixinho. Aí não incomoda o vizinho, entende? É a mesma coisa, a analogia é mais ou menos essa. Você tem casas conjugadas e você tem um vizinho que adora funk, daquele do Rio de Janeiro. Olha, gente, eu não tenho nada contra funk do Rio de Janeiro, ok? Eu sou da época do funk americano, que é outra coisa completamente diferente. Mas eu estou apenas dando um exemplo. Então você mora em casas conjugadas e a parede que divide a sua sala divide a sua sala com a sala do vizinho. E o seu vizinho adora colocar aqueles funks lá do Rio de Janeiro com as letras descabidas e no volume máximo. Aí você está dormindo, aquilo incomoda, né? A amplitude daquele volume vai incomodar você. Aí você conversa com seu vizinho, você vai lá, bate na porta, ele é um vizinho amistoso e ele compreende a sua situação e ele vai lá e baixa o som. Você volta para casa, não está mais ouvindo o som, a amplitude diminuiu, não vai te incomodar mais. É assim que o Ho'oponopono funciona, ok? Ele não remove, ele não foi lá como aquele vizinho e removeu o som de lá, arrancou o aparelho e jogou fora. Não, o aparelho continua lá tocando música do mesmo jeito, só que num volume mais baixo, numa amplitude menor. E aí não vai mais incomodar você. É assim que o Ho'oponopono funciona. Agora, com relação ao nosso áudio, que é sobre viagem no tempo, para resolver um problema. Eu já coloquei para você que o problema só pode ser resolvido usando essa técnica se for algo de relação a você. Se for um trauma seu, algo que você tenha vivenciado, ok?
Se for alguma coisa relacionada com antepassados, não vai resolver, porque não foi um trauma que você vivenciou. E quando você volta no tempo, o que você de fato faz é voltar no momento em que algo aconteceu a você, e aí você muda esse algo de maneira positiva, para que ele não aconteça mais. Só dei uma paradinha aqui rapidinho para beber água, tá, gente? Vamos lá, porque eu estou fazendo bioquinesis e a bioquinesis ela exige que você esteja sempre se hidratando. Eu falo sobre isso num outro áudio, ok? Mas enfim, vamos entender agora como funciona o processo desta viagem do tempo. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma viagem no tempo agora, de forma prática, para vocês entenderem que não é complicado e que todo mundo pode fazer com a prática. Para isso, eu peço que você se sente de maneira relaxada em algum lugar. Se for possível, faça isso. Se não for possível, você volta a esse áudio na altura dos 25 minutos para que você consiga depois, você mesmo, fazer essa experiência. Você vai perceber o quanto é fácil voltar no tempo, corrigir uma memória, um trauma e acabar com ele na sua vida, ok? Então vamos lá. Para você que pode, nós estamos em 26 minutos agora. Para você que pode, eu peço que se sente de forma relaxada. Não é necessário colocar fone de ouvido, apenas ouça o que eu vou explicar e vamos tentar fazer essa pequena experiência. Todos nós vamos conseguir fazer, eu tenho absoluta certeza que todos vocês que estão ouvindo esse áudio, sejam do grupo no WhatsApp, sejam do grupo no Telegram, ou sejam de outros grupos que não tem nada a ver com o nosso, mas que tenham conseguido ter contato com este áudio, eu acredito que você que está ouvindo aí agora, se quiser, vai sim conseguir fazer essa viagem, essa experiência dessa viagem no tempo, e você vai entender o quanto é simples fazer isso, ok? O que nós vamos fazer agora é apenas a viagem. Não vamos alterar absolutamente nada. Nós vamos apenas ver como é uma viagem no tempo neste sentido, para a resolução de um problema. Então eu peço que, se você pode, que você se sente confortavelmente e feche os seus olhos. E acompanhe apenas o que eu vou dizer. É necessário que você tenha imaginação. É necessário que você tenha lembrança, ok? Se você não tem a imaginação e nem tem a lembrança, você vai ter dificuldades para executar essa tarefa. Mas não se preocupe, com o treinamento, com o tempo, você vai também conseguir. Vamos lá, de olhos fechados, sentado ou sentada, de forma relaxada, mantendo os olhos fechados, e não são apertados, é apenas fechados. Não precisa apertar os olhos, apenas feche. Você não precisa fazer força para fechar seus olhos, apenas feche, de leve. Ok. Mantenha-se tranquilo ou tranquila. Observe a sua respiração, como o ar entra e como ele sai. Não precisa forçar a respiração, apenas observe. Preste atenção na forma como o ar entra em você e como ele sai. Apenas preste atenção, apenas observe. Mantenha seus olhos fechados, não é necessário de forma alguma apertar os olhos, não. Mantenha-se relaxado, mantenha-se relaxada. E agora eu gostaria que você tivesse uma lembrança sua do passado, e eu vou instruir você em que lembrança eu preciso que você concentre-se agora. Alguns de vocês na infância moraram em casas. Alguns de vocês moraram em apartamento. Ok? São as duas opções que eu me lembre aqui agora. Se houver uma outra opção, eu peço que me perdoe, mas ela vai servir também para você. Aquelas pessoas que moraram em casa, eu gostaria que vocês se imaginassem agora, neste momento,
do lado de fora da casa de vocês, de frente para a porta de entrada. Apenas se imagine que você está ali, de frente para a porta de entrada. E aquelas pessoas que tiveram a infância e moraram em apartamento, eu peço que vocês façam a mesma coisa. Imaginem, tentem se lembrar que vocês, como era a porta de entrada do apartamento onde vocês moravam. Eu quero que você se imagine do lado de fora, de frente para a porta. Seja uma casa, seja um apartamento, faça isso agora. Imagine você agora olhando para a porta de entrada de onde você morava quando era criança, ok? Só quero que você faça isso. Se você conseguir lembrar de detalhes de como era a porta, se havia algum número na porta, se havia olho mágico, a cor, o que tinha ao redor, melhor ainda. Quanto mais detalhes você conseguir se lembrar, melhor será o exercício. A única coisa que eu quero é isso, que você se lembre de como era a porta de entrada da sua casa. Eu quero que você se lembre disto e que imagine que você está agora do lado de fora da porta de entrada da onde você morava, ok? Só isso que você precisa fazer. Agora, antes de fazer qualquer coisa, eu gostaria que você se lembrasse, tentasse se lembrar mais ou menos onde ficam as coisas na sua casa, onde é que fica a sala, onde fica a cozinha, onde fica o seu quarto, onde fica o banheiro. Mas tenta se lembrar como se você estivesse do lado de fora, certo? E você tivesse uma visão de raio-x. E com a sua visão de raio-x você consegue olhar, opa, para esse lado aqui é a sala, dali daquele lado a gente vira, tem um corredor, tem não sei o quê. Tente se lembrar disto. Tente se lembrar de onde ficam os cômodos na casa onde você cresceu. Seja ela uma casa ou um apartamento. Seja ela dos seus pais ou dos seus tios. Seja até mesmo uma creche onde você tenha vivido. Tente se lembrar o local onde você dormia, como era, se era um quarto grande, se era um quarto pequeno. Tente se lembrar das cores, das paredes. Tente se lembrar, mas faça isso de fora da casa. Tente se colocar de pé na frente da porta de entrada, ok? Apenas visualize de onde você está. Ah, para aquele lado ali fica a sala, para aquele lado fica a cozinha, depois da cozinha tem o quarto de fulano, ali tem o quarto onde eu dormia, ali tem o banheiro. Eu quero que você se lembre destes detalhes, apenas isso, ok? Pois bem, agora eu preciso que você imagine que você está com a mão na maçaneta da porta de entrada da sua casa ou da porta de entrada do apartamento onde você morava. E eu preciso que você, com a mão na maçaneta, abra, entre e vá andando até a porta do seu quarto, o quarto onde você dormia. Faça isso, como se você estivesse caminhando por dentro da casa, até chegar à porta do seu quarto. Não entre, apenas fique na porta do quarto, ok? Quero que vocês façam isso agora. Ok, agora eu quero que você se vire e olhe em direção à porta que você acabou de entrar da sua casa. Certo? Usa esse ângulo. Ah, tá, agora a minha sala agora está desse lado. Ok, tente imaginar, olhe ao redor. Tente imaginar, tente se lembrar de como era a sua residência na sua infância, ok? Faça isso rapidamente e vire-se de novo de frente para a porta de entrada do quarto onde você dormia. Ela está aberta, a porta está aberta. Imagine que ela está aberta. E você consegue olhar para dentro do quarto. Você consegue ter lembranças boas de alguns momentos seus ali naquele quarto. O que eu quero que você faça agora é que você efetivamente entre para dentro do quarto onde você viveu a sua infância. E eu quero que você olhe ao redor durante um determinado tempo, ao redor em todas as paredes do seu quarto. Olha para o teto, olha para o chão, lembra de como era o chão, lembra as paredes, lembra o que tinha preso nas paredes. Tente lembrar da sua cama, tente lembrar de detalhes que estão dentro deste seu quarto, ok? Lembre o maior número de detalhes possíveis.
lembre de coisas que você tenha feito dentro do quarto, lembre de você ali naquele quarto dormindo, lembre de você entrando e saindo daquele quarto. Eu quero que você faça isso agora. Olhe ao redor, você está dentro do seu quarto, o seu quarto onde você cresceu a sua infância. Apenas olhe ao redor, veja alguns detalhes. Podem ser detalhes que você não vai se lembrar, mas muita coisa você vai sim conseguir lembrar. Tente se lembrar dos locais dentro desse quarto, onde ficava determinada coisa, o que tinha ali, o que tinha daquele outro lado, como era a janela, tinha ou não tinha janela, tinha persiana ou não tinha ou não tinha cortina, o como era o chão era de sinteco, era de piso, de piso de madeira, como era o chão, tente se lembrar. E as paredes, como elas eram? Eram lisas, eram ásperas, havia azulejo nas paredes, que cor elas tinham, tente se lembrar desses detalhes. Ok, agora o que eu quero que você faça é voltar para a porta de entrada da sua casa. Coloque-se de volta na porta de entrada da sua casa. Aquela mesma imagem que você teve no início, você do lado de fora, olhando para a porta de entrada da sua casa, ok? Eu quero que você faça isso agora. E agora, calmamente, bem devagar, eu quero que você perceba a sua respiração. A sua respiração. Perceba a sua respiração e movimente, ainda de olhos fechados, movimente os dedos das suas mãos. As duas mãos. Movimenta os dedos. Ok, ainda de olhos fechados, o que eu quero que você faça agora é, você sabe aonde você está nesse momento, ok? Você sabe. Então eu quero que você, sem abrir os olhos, imagine o que é que tem do meu lado direito, o que é que tem do lado esquerdo, na minha frente e atrás de mim. Eu quero que você perceba o lugar onde você está neste momento, o lugar onde você se sentou para fazer esse exercício. Consegue fazer isso? Ok. Agora calmamente abra seus olhos. O que você acabou de fazer foi uma viagem no tempo para a sua residência, a residência aonde você cresceu. Você não só foi até a porta de entrada, como você conseguiu deslumbrar, relembrar de como eram os cômodos dentro da residência. E mais do que isso, você foi adiante, você entrou, você se virou dentro da casa, dentro do apartamento, e depois você foi para dentro do quarto onde você cresceu. Pois bem, o que você acaba de fazer é uma viagem no tempo. É esta a técnica que você precisa utilizar para voltar no tempo, no momento de um trauma, para mudar esse trauma, de forma que ele não cause mais prejuízo à sua vida. Lembrando, só é possível fazer isso se o trauma foi seu. Se ele não foi seu, não tem como, porque você não tem a informação de onde o trauma ocorreu, como era o local, nenhuma informação você tem. Então você não tem como mudar. De fato tem, mas são técnicas muito mais avançadas que não cabe explicar aqui. É muito mais simples fazer esse tipo de viagem dentro da sua linha de tempo, dentro da sua linha de informação. Você vivenciou até esta sua idade atual uma série de anos. Em cada um desses anos, 12 meses em que muitas coisas aconteceram a você. Muitas positivas e muitas negativas. Destas que foram negativas, que você considere como negativa, algumas se tornaram traumas para a sua vida, viraram crenças e que limitam a sua vida hoje. Algumas destas informações traumáticas geram desconforto em você ainda hoje, ok? Só você sabe que informações e que traumas e que eventos são esses. Mas a partir do momento em que você sabe e que você vivenciou, você tem como voltar, da mesma maneira como você voltou agora na sua infância, você tem como voltar ao momento do trauma e mudar esse trauma. E agora eu vou ensinar você como mudar um trauma. Você já sabe como fazer para voltar. Basta fechar os olhos e imaginar. A nossa mente tem
um sistema próprio de navegação. Essa é a melhor maneira de falar. É um sistema próprio de navegação que permite você ir a qualquer parte dentro da sua linha de tempo, a qualquer momento, visualizar o que estiver acontecendo, transmutar e voltar para o presente, para não ter mais o aborrecimento daquele trauma. A técnica de voltar, você acabou de aprender. Quer se aprimorar nela? Ok. Em qualquer momento da sua vida, onde você estiver, feche os seus olhos e se imagine no lugar onde você está, levantando e andando até a porta de saída. E depois virando de frente para cá e voltando para o lugar onde você está. Tudo isso de olhos fechados, parado no lugar onde você estiver, não importa se é no local de trabalho, não importa se é na rua, num shopping, não importa se é na sua casa, na casa de um amigo, um parente, não importa. O treinamento é esse, simplesmente esse. A técnica é extremamente simples. Por isso que muitas pessoas não acreditam que funciona, mas ela funciona. Só que para ela funcionar, você precisa voltar no tempo. E essa volta é feita desta maneira. Você pode acreditar que é só um pensamento. Não é. Não é um pensamento apenas. Não é apenas a sua imaginação relembrando. Não, não. De fato, você foi até o local. Agora deixa eu falar uma coisa importante para você. Visão remota. Visão remota todos nós temos. Ela é considerada um dom paranormal. Não é dom paranormal coisíssima nenhuma. Todo mundo tem. Assim como clarividência, telepatia, clareaudiência, etc., telecinese, tudo. Todos nós temos. Porém, na grande maioria de nós, é uma faculdade que não está ativada. Você pode ativar. A faculdade da visão remota, o exercício é exatamente esse que você acabou de fazer. Ok? Não precisa de mais nada. Quanto mais exercício neste sentido você fizer, melhor você vai conseguir chegar a determinados locais. Ao ponto de, por exemplo, chegar um momento na sua vida em que você pede uma amiga ou um amigo, a esposa, o marido, namorado, o que seja. Você pede, olha, vai lá para aquele quarto e coloca um objeto em cima da mesa. Só isso. E aí você, de tanto praticar, você, de onde você está, você consegue fazer essa transposição da imagem, ir até o local e ver o que foi que a pessoa colocou em cima da mesa. É possível, gente, isso é possível, ok? Basta treinar. E a técnica é essa, para você voltar no passado e remover uma lembrança, uma memória, um trauma seu que foi vivenciado por você, ok? Então, até aqui, 43 minutos, eu expliquei para vocês como voltar. É muito simples, é exatamente isso que eu expliquei. Se você não está acreditando, comece a experimentar, comece a fazer esse exercício. Você vai ver que com o tempo, isso vai se tornar tão normal que em qualquer lugar que você fechar os olhos, você pode ir de forma imediata para qualquer lugar onde você já tenha estado. É muito simples. Agora, a mudança é que não é tão simples. Mudar um trauma, mudar um evento, já é um segundo passo que requer um treinamento um pouco mais aprimorado. Você já aprendeu o primeiro passo, que é andar até o momento do trauma e depois voltar para cá, ok? Isso você já aprendeu. Agora nós vamos aprender a movimentar esse trauma, transmutar a energia dele, de forma que ele não seja mais um trauma na sua vida. E muito pelo contrário, se você quiser, você pode até fazer com que ele seja um evento benéfico na sua vida. Vamos fazer isso agora. Eu vou dar um exemplo, ok? Vou dar um exemplo e eu gostaria que todos vocês entendessem este exemplo. É fictício, tá? Um exemplo apenas. Eu gostaria que vocês se concentrassem para entender este exemplo, para que vocês entendam como é que se faz para mudar um trauma de ruim para bom, ok? Então vamos lá. Eu vou dar o seguinte exemplo. João é o nosso personagem, ok? Ele se chama João. João, quando estava fazendo
A sétima série, eu não sei mais agora como é que se definem as séries, né, nas escolas, mas enfim, quando ele estava fazendo a antiga sétima série, primeira, segunda, terceira, quarta, sétima série, vamos lá. Quando ele estava fazendo a sétima série na escola, seja qual for a escola, ele entrou para uma sala de aula, para uma turma, onde havia lá um rapaz, um garotinho, mais velho do que ele, apenas um ano, só que bem maior e gordinho, e era um daqueles garotos bem atentados. O que esse garoto fez? Ele aplicou bullying, colocou um chiclete na cadeira do João, certo? Colocou um chiclete na cadeira do João. E dentro desse chiclete, e no chiclete, ele grudou uma taxinha. Sabe o que é, né? Muitas pessoas já presenciaram isso na sua infância. Criança é fogo, né? Criança tem cada ideia de jirico, mas enfim. Esse rapaz, esse garoto, colocou um chiclete grudado na cadeira e uma taxinha, lógico, com a ponta para cima, na cadeira. João não viu essa taxinha. O que aconteceu? João entrou na sala e percebeu que os seus coleguinhas estavam rindo da cara dele. Sem entender, ele foi para o seu local de estudo, sentou e, lógico, machucou o bumbum, certo? Feriu. E ele saiu dali chorando. Esse foi um trauma. Esse trauma fez com que João, hoje em dia, fosse uma pessoa aversa a outras pessoas. Simplesmente isso gerou no João um medo tão grande de estar no meio de outras pessoas que João simplesmente não sai na rua, não fica no meio de multidões, não vai em shopping, está sempre sozinho dentro de casa, não tem muitas amizades por causa disso. Então, aquela simples taxinha que foi colocada na cadeira dele gerou todo esse trauma em João. Agora eu vou explicar a vocês uma das maneiras como João poderia resolver esse trauma, porque o que vai determinar como a mudança será feita é o próprio João. O João, assim como cada um de vocês, tem à sua disposição infinitas possibilidades de mudar um trauma. Vocês só estão dependendo da criatividade de vocês, ok? O que vocês resolverem é o que vocês farão. Então vocês podem mudar para qualquer coisa boa. É lógico que não vão mudar para uma outra ruim, né? Se o objetivo é remover essa parte ruim que gerou um trauma, então vamos remover ruim e colocar algo de bom, né? Não só remover, mas também colocar algo de bom. Eu vou dar um exemplo com relação ao que João poderia fazer. João entrou no grupo de física quântica do Léo, conversou com a Esther, ficou sabendo das regras, isso já no Telegram, ficou sabendo das regras, concordou com todas elas e então ele recebeu o link para entrar no grupo. No grupo, ele ouviu um áudio que fala sobre viagem no tempo para resolução de problemas traumáticos. E aí ele resolveu ouvir esse áudio várias e várias vezes para entender. Ele entendeu que a técnica que faz com que a pessoa volte no momento de um trauma é extremamente simples. Ele aprendeu. Basta fechar os olhos e se imaginar no local do trauma, ok? Quanto maior for a quantidade de detalhes que você conseguir absorver, melhor para a resolução do trauma. João aprendeu isso. O que ele vai fazer agora é voltar lá atrás, na época da escola, na sétima série, naquela sala onde ele estudou, e modificar aquele trauma que fez com que ele sentasse na cadeira onde havia uma taxinha, e isso gerou nele um medo tão grande de pessoas que hoje ele é uma pessoa quase que reclusa. Não tem contato quase nenhum com ninguém, tem medo de multidão, tem medo de sair à rua, etc, etc. Mas como ele ouviu esse áudio, ele percebeu, eu consigo mudar a minha vida, vou tentar. Ok, João fez então o seguinte, ele se sentou confortavelmente, voltou naquele momento, porque ele já sabe como volta, então ele voltou e ele viu tudo acontecendo, do início ao fim. O que o João fez? Ele já sabe que a técnica não é apenas voltar. A técnica, a primeira parte consiste em voltar. A segunda parte consiste em voltar e ver tudo o que acontece no trauma como se fosse um filme passando no cinema, passando numa tela.
ok? Para aquelas pessoas que preferem, como se fosse uma peça de teatro sendo apresentada. Você está na plateia, vendo uma peça de teatro acontecer, e lá, nessa peça de teatro, você é o protagonista, você é a atriz principal. Então você se coloca na posição de telespectador, ok? Somente isso. João aprendeu isso. João voltou no momento daquele trauma lá na escola e ele viu todo o processo acontecendo. Ele conseguiu visualizar isso uma vez, duas vezes, três vezes. João sabe que em alguns casos o trauma é tão forte que vivenciar ele novamente é muito complicado. Mas ele sabe que justamente esse tipo de trauma é o que se deve realmente tirar logo de vez. Então precisa sim de uma atenção especial, precisa de muita força de vontade para voltar no momento do trauma, presenciar o trauma acontecendo uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias, ao ponto de que o João chegue e fale: eu já sei de cor como aconteceu. Nesse momento, João completou a segunda parte de toda a técnica. Recapitulando, a primeira parte é entender como faz para voltar. Segunda parte é vivenciar todo o trauma acontecendo várias e várias vezes, até que você se conclua dizendo que já sei de cor tudo o que aconteceu. Pronto. Agora vamos passar para o terceiro passo. A terceira fase dessa técnica consiste em mudar o cenário. Você não é apenas o telespectador, você é o diretor. Você não é apenas a pessoa que está na plateia assistindo a um filme ou uma peça de teatro. Você é o diretor dessa peça de teatro. Você é o diretor deste filme. Você é o diretor e a diretora da sua própria vida. É você quem define isso, isso, isso e isso. A sua história é escrita por você. E o que você vai fazer agora é reescrever uma história que ficou marcada para você de forma negativa lá atrás. A opção que o João teve foi a seguinte: eu vou voltar e no momento exato em que fulano de tal colocou a taxinha na cadeira, eu vou fazer com que a professora fulana de tal entre na sala e veja ele fazendo isso. E dê uma bronca nele. E aí ele não vai colocar a taxinha. Não tendo colocado a taxinha, quando eu entrar na sala e sentar, eu não vou sentar em cima de taxinha nenhuma. Portanto, eu não vou ter esse incômodo, não vou sentir a dor e esse trauma não vai existir na minha vida. Esta é uma opção que João pode fazer. E aí ele volta de novo e ele vê a cena acontecendo da maneira como ele reescreveu e não da maneira como ela foi. E ele também faz isso uma vez, duas vezes, três, quatro, até ele dizer: caramba, chega, eu já sei de cor qual é a melhor cena para esse trauma. Pronto, aí ele faz mais uma vez e não pensa mais no assunto. Nesse momento, João resolveu a vida dele relacionada com aquele trauma. Dali a 2, 3, 4 dias, uma semana, duas, no máximo, ele vai começar a sentir os efeitos dessa mudança. Ele vai perceber que não tem mais medo de andar na rua, não tem mais medo nem sequer de entrar no meio de uma multidão, porque de fato resolve. Esta era uma opção. Eu vou dar uma outra opção para o João. Não apenas resolver o trauma, mas converter ele numa coisa muito, muito boa. Por exemplo, João, ao invés de fazer com que a professora entrasse na sala, visse o amigo dele colocando a taxinha, desse uma bronca e o amigo não colocasse, João vai fazer uma cena diferente. Então vamos lá. O amigo dele está indo colocar a taxinha. A professora entra na sala, vê que o amigo está colocando a taxinha, dá uma bronca no amigo. Ok. E junto com a bronca, a professora fala: nós precisamos eleger um aluno que represente a turma. Quem pode ser essa pessoa? E aí João entra na sala nessa hora. E todo mundo fala: vamos votar no João. E aí o que acontece? Primeiro, João não sentou naquela cadeira com taxinha. Segundo, ele entrou para uma nova cena da qual ele se tornou uma pessoa popular naquele momento, bem vista e bem querida por toda a classe.
Você sabe imaginar, consegue imaginar o alcance dessa mudança na vida do João? É muito, muito, muito grande mesmo, e de forma positiva. Então, quando você precisa mudar um trauma, você tem duas opções: cancelar aquele trauma, trocando ele por uma energia positiva, de não existência do trauma, ou simplesmente voltar e cancelar, e não só cancelar, mas substituir ele por um evento poderosíssimo que vai se refletir na sua vida. Não tenha dúvida, isso de fato acontece. Quer que eu dê um outro exemplo? João, por exemplo, poderia ter imaginado o seguinte: ele não só foi eleito pela turma toda como o representante da turma, mas o amigo dele, esse coleguinha, que ia colocar a taxinha e a professora viu, percebe que o João é uma pessoa boa e se torna o melhor amigo dele. E no futuro, eles montam uma sociedade, uma empresa muito bem sucedida. E os dois ganham muito dinheiro. Tudo isso vai da cabeça de cada um de vocês. Você escolhe o que é que você quer colocar no lugar daquela cena ruim, no lugar daquele trauma, no lugar daquele evento negativo. Você pode simplesmente não fazer nada e apenas anular o fato, como você pode anular e substituir por algo extremamente melhor. Mas Léo, o que eu faço? Eu troco pelo quê? É a sua criatividade quem vai definir, ok? E você pode fazer isso para qualquer trauma seu. Lembrando, recapitulando: primeiro passo, voltar. Segundo passo, vivenciar o trauma, presenciar ele, viver novamente aquele trauma várias e várias vezes, até você se dar conta de que conhece ele de cor e salteado. Depois, bolar um novo cenário para aquele trauma. E aí você volta lá e faz com que esse novo cenário aconteça. E aí você faz uma, duas, três, quantas vezes você achar necessário, até que você se conclua: pronto, esta é a cena que eu quero que tenha acontecido. E aí você faz ela uma última vez, com um sorriso muito grande no rosto, tendo a certeza absoluta que é dessa maneira que aconteceu, e pronto. Você não se preocupa mais com isso, não pensa mais, não fica preocupado querendo saber: mas espera aí, e aí, quando é que vai dar o resultado? Não, você já fez a sua parte. Deixa o universo transmutar essa energia ao longo dos dias, ao longo dos meses, dos anos, da sua vida, desde o trauma até agora. O efeito ele é multiplicador. Ele vai vir lá de trás, mudando várias coisas, quebrando várias crenças que surgiram por conta do trauma. Isso é um processo lento, mas é gradual, vem acontecendo, e logo, logo, questão de dias, você vai estar percebendo essa mudança, ok? Essa é a técnica de viagem no tempo para a resolução de um problema traumático. Se alguém tiver alguma dúvida, eu aconselho a voltar no áudio. Eu explico a técnica ali a partir dos 25 minutos de áudio. Eu dou o exemplo, eu mostro a vocês como fazer na prática. Cada um de vocês fez, que ouviu o áudio e pôde, fez, voltou realmente no passado, no seu próprio passado, numa situação qualquer. Agora, a diferença de voltar numa situação qualquer e voltar num momento de trauma é apenas o trauma. Você vai voltar e vai vivenciar aquilo, vai ver tudo acontecendo de novo, ok? Pessoal, espero que seja de utilidade para vocês. Foi para mim e tem sido muitas vezes. Eu já resolvi muita coisa da minha vida com essa única técnica de voltar, ok? Namastê!